Fala galera, treinador Wilson na área e hoje eu vou falar pra vocês. Espera só um pouquinho, Jean, corta aí rapidinho. Que é isso aí, Danilo? Tá fazendo o quê? Tô fazendo manguito. Manguita assim, cara? Para com isso, tá errado, tá passando vergonha. Deixa que eu já vou te explicar. E você, sabe o que é o manguito rotador? O que você acha que é? É um músculo? É um tendão? Não sabe, né? Então vem comigo até o final que eu vou te explicar o que é o manguito rotador, por que você deve fortalecer e qual a maneira mais eficiente de você fortalecer. Vem comigo. Uma curiosidade interessante é que a palavra manguito significa uma manga, não uma manga de comer, uma manga de camisa, com sufixo ito, então uma manga pequena. Quem te chama de manguito, na verdade, é um grupo de 4 músculos, tá? A saber, o primeiro músculo fica aqui em cima. Vira pra cá, Danilo, melhor. Isso. O primeiro músculo, ele fica aqui em cima, a gente chama ele de supraespinhal. O segundo músculo é o infraespinhal, que fica abaixo do supra. E o terceiro músculo é o redondo menor, que fica mais ou menos nessa região. Esses 3 músculos fazem a rotação lateral do braço. Então esse movimento, faz com o braço estendido, Danilo. Isso, gira o braço para fora. Esse movimento. Só que a gente flexiona o cotovelo para acentuar mais a rotação, tá? Então essa é a rotação para fora, fazendo força para fora. Esses 3 músculos, supraespinhal, infraespinhal, redondo menor. Nesse ângulo, a ênfase maior é no no infraespinhal. Nesse ângulo aqui também a gente consegue trabalhar fazendo força e a ênfase vai ser maior, a ação vai ser maior do redondo menor e também a gente consegue também fazer um movimento de rotação lateral nesse ângulo de flexão do braço, tá? Onde também esses 3 músculos atuam. O supraespinhal, ele também tem uma função de abdução do braço. Abre o braço lateralmente, Danilo. Isso. Nos primeiros 30 graus, a ação inicial é do supraespinhal. Depois desse ângulo, que o deltoide assume o movimento de abdução. O quarto músculo e último, ele tem uma função oposta, que é a rotação para dentro. Se esses 3 fazem rotação para fora, o subescapular, que é um músculo interno, faz a rotação para dentro. Mostra a rotação para dentro, Danilo. Isso, rotaciona. Quando faz força para dentro, eu trabalho o subescapular. Vamos para as máquinas? Vou mostrar agora como funciona o manguito rotador no perfil de máquina. Bora! Uma particularidade muito específica do ombro é a amplitude de movimento. Se você olhar bem, o ombro, ele é a única articulação do corpo que se move 360 graus. Então eu consigo toda a amplitude, ó, para cima, para trás, para baixo, para frente, para o lado. Só que essa liberdade articular, ela tem um preço, que é a instabilidade. Por isso, os músculos que formam o manguito rotador, eles, além de ter a função de rotação externa e interna, eles também têm função de estabilização da cabeça do húmero na escápula, na cavidade glenoide, tá? Então, os músculos, eles vão fazer uma contração de estabilização, que é uma isometria dinâmica, e depois eu vou explicar sobre isso, para evitar que o húmero se desloque excessivamente, evitando as lesões. Vamos fazer algumas repetições aqui, Danilo, no supino, para mostrar as particularidades que tem da ação do manguito rotador nas máquinas. Então faz algumas repetições, começa a fazer. Faz com bastante técnica, Danilo. Isso. Bom, a principal característica das máquinas é que a guia, ela é fixa. Então, a resistência da máquina, a resistência que a máquina te oferece, ela não tem liberdade, ela tem apenas um ângulo. Aqui o Danilo está fazendo força só para empurrar, ele não está fazendo força para estabilizar o movimento como se estivesse com peso livre, com uma barra ou halteres. Dessa forma, a gente tem a vantagem dos músculos opositores da resistência, que são peitoral, deltoide anterior e tríceps, agirem com uma maior tensão. Então eles fazem mais força. Por quê? A articulação, ela já está estabilizada pela própria mecânica da máquina. A máquina já tem uma guia que força o movimento, força a articulação em apenas um ângulo. Então, dessa forma, eu vou ter uma menor exigência dos estabilizadores, que no caso aqui é o manguito. Como o manguito ele é menos exigido nas máquinas,
ele também vai fortalecer menos, tá? Então essa vantagem de ação do opositor da resistência, ela é uma desvantagem para os estabilizadores, para os gerenciadores articulares. No caso aqui, pode criar uma discrepância de forças entre os opositores e os gerenciadores, tá? Então um grupo fica muito forte e o outro grupo fica fraco. Por isso é interessante trabalhar em máquinas, mas também trabalhar com barra e halteres. Agora a gente vai falar um pouco de barra e halteres. A principal característica de barra e halteres é a instabilidade. Então o manguito vai ser mais exigido no movimento, porque ele vai precisar estabilizar. Danilo, flexiona aqui, ó, o movimento de desenvolvimento para cima. O manguito vai trabalhar como? Ele vai trabalhar impedindo que o braço do Danilo, nesse movimento, venha para frente, se desloque para frente. Então os músculos aqui rotadores laterais vão estar acionados quando se acontecer esse movimento, e também evitando que o braço do Danilo rotacione para trás. O braço do Danilo tem que ficar sempre na vertical, para o deltoide conseguir fazer força, ser acionado, né? Então o subescapular também atua, impedindo que o braço vá para trás, né? E os músculos aqui de trás, supraespinhal, infraespinhal, redondo menor, eles vão ser acionados quando o braço for rotacionado para frente. Eles vão fazer uma contração isométrica dinâmica, de forma que eles vão estar contraindo, segurando a cabeça do húmero na cavidade glenoide, e quando acontecer esse deslocamento, eles vão fazer uma contração mais forte para voltar o braço. Danilo, faz algumas repetições para mostrar isso aqui na prática. Isso. Faz fechando o movimento, até aqui em cima. Legal, muito bom. Então a gente tem uma boa ação aqui do deltoide, né? Ele é o opositor da resistência. E os músculos gerenciadores da articulação, no caso aqui, muito exigido o manguito. Então, ó, mesmo com peso de 10 quilos, se a gente ficar bem lateral aqui, vai ver que a linha do movimento, ela é uma linha que fica um pouco tênua. Diferente da máquina, porque a máquina já está estabilizada, a guia já fornece uma resistência fixa. Aqui não, tem que fazer força para cima e tem que fazer força para estabilizar, impedindo que o braço vá para frente ou para trás. E quem faz essa estabilização é o manguito rotador. Valeu, Danilo, obrigado. Qual é a vantagem e a desvantagem? A vantagem é que o manguito é mais exigido, dessa forma ele é mais trabalhado e é mais fortalecido, tá? Qual é a desvantagem? A desvantagem é que, quando utilizado uma carga muito elevada, vai ser muito mais exigido o manguito. E às vezes o manguito está enfraquecido e ele não vai conseguir dar conta. Aí pode machucar o ombro, pode gerar uma luxação, uma lesão, que é muito comum acontecer em praticantes de musculação que treinam pesado. Agora vamos falar um pouco por que vocês devem fortalecer o manguito. Algumas pessoas acreditam que não devemos fortalecer o manguito de forma específica, pois, de certa forma, como mostrei para vocês aqui com halteres, ele já é exigido na estabilização, né, barra e halteres, então essa exigência já faz com que o músculo se fortaleça. Só que, quando a gente trabalha com máquinas, ele é menos exigido. Lembra que eu comentei lá que isso pode causar uma discrepância de forças entre os músculos opositores da resistência ou agonistas e os músculos estabilizadores? Então essa discrepância de forças pode desencadear uma lesão. Por quê? Porque eu vou ter mais força para empurrar e não vou ter força suficiente para estabilizar. Esse é um ponto importante. Outro ponto importante é a própria postura. Se você perceber, o ombro da maior parte das pessoas é rotacionado para dentro. E isso se dá pela fraqueza dos músculos rotadores externos. Fraqueza e falta de consciência corporal também. Então, faz uma experiência aí. Rotaciona o braço para fora e olha como teu ombro encaixa muito mais. Solta o braço agora. Essa é a tua posição correta e não essa. Se a pessoa está rotacionado para dentro, é porque o músculo está inativo. Então, para ativar, ó a dica aí, ó. Rotaciona para fora e entra na posição correta. Vamos ver como é que fortalece? Quando a gente fala de fortalecimento do manguito, as pessoas logo pensam no movimento de rotação medial lateral, com o braço encostado ao corpo. Esse é um dos ângulos que a gente pode trabalhar, que é flexão lateral ao corpo. Também a gente pode trabalhar com o braço aberto
em T, essa rotação também. E a gente também pode trabalhar o fortalecimento com esse ângulo. Então esses são os 3 ângulos principais de ação do manguito rotador. Vamos ver agora um pouco do perfil da resistência. Perfil da resistência. Temos 3 aqui para mostrar. O primeiro, a polia. O segundo, o elástico. E o terceiro, o halteres. Como funciona cada um? Danilo, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer uma rotação interna para trabalhar o subescapular na polia. Começa a fazer o movimento. Então a polia vai oferecer uma resistência maior quando o braço estiver para cima, percebe? Olha a distância do cabo para minha articulação, é maior. Logo, o torque é maior. Conforme eu faço o movimento, o torque diminui. Olha como o cabo encosta aqui no meu ombro. Isso diminui o torque, diminuindo o braço do momento e fica sem peso, é como se estivesse com peso zero. Então, o perfil da resistência aqui na polia é de carga alta e aqui, ó, carga baixa, tá? Agora vamos mostrar com elástico. Faz o mesmo movimento, Danilo, com elástico, na mesma posição. Isso, mesma coisa. Aqui é exatamente o oposto, pessoal. Pode fazer algumas repetições. Porque o elástico aqui, ele vai ter maior tensão quando o braço do Danilo flexiona. Então, na flexão do subescapular, quando o braço está na horizontal. E aqui, eu tenho menos tração do elástico. Então, aqui é mais fácil e aqui é mais difícil. Vamos ver o mesmo movimento com halteres? Pega lá, Danilo. Consegue fazer? Isso, vai lá. E aqui, vamos pensar. Aqui eu tenho peso, tá equilibrado, ó. O halteres está na mesma linha da gravidade. Então aqui eu não tenho peso. Começa a fazer. Aqui eu tenho bastante peso. Aqui eu tenho muito torque. Olha, ó o braço do momento. Aumenta muito. Então aqui a resistência vai estar muito maior do que comparado com aqui, que é quase zero, tá? Então, esses 3 elementos, esses 3 tipos de resistência têm características diferentes, tá? Então é importante trabalhar sempre de acordo ao que você tem à disposição, né? E na minha opinião, dos 3, o melhor para se trabalhar é o elástico. E eu vou mostrar por que agora. Existem 3 formas de se trabalhar o fortalecimento do manguito rotador. A primeira é da forma dinâmica, mais utilizada, com contração concêntrica e excêntrica. A segunda é com uma contração isométrica. E a terceira, que na minha opinião é a melhor, é uma isometria ativa. Vamos mostrar como é que funciona aqui, Danilo? Então vamos fortalecer o manguito, né? Os músculos rotadores laterais. Isso, deixa o braço um pouco mais alto. Faz um movimento dinâmico, que é mais utilizado. Então a gente está utilizando aqui o elástico, que oferece uma resistência progressiva, um movimento de rotação no ângulo do braço aberto. Nesse ângulo aqui, a gente está trabalhando os 3 músculos, né? Supraespinhal, infraespinhal, redondo menor, com uma ênfase maior no redondo menor. Isso. Danilo, faz uma isometria agora. Segura em cima aqui, ó. Força, força, força. Isso, segura aqui, ó. Dá para fortalecer dessa forma também. Ou também eu consigo fazer uma isometria nesse ângulo aqui, ó. Aqui é um pouco mais fácil, porque tem menos tensão no elástico, né? Eu teria que jogar um elástico com maior resistência, mas também é uma isometria. E a terceira forma, que agora eu vou explicar, que eu não vejo ninguém fazendo, na minha opinião, é a melhor, porque é a mais específica, é a forma de isometria ativa. Pensa no movimento do supino, como é que é? Faz aí o supino, Danilo. Isso, ó o supino aqui, vai lá, volta. Então o Danilo tá fazendo força para estender o braço, mas quem tá fazendo força para manter a posição, qual é? Os músculos estabilizadores. Então a gente tem uma isometria do manguito, só que a gente tem essa isometria de forma ativa, porque aqui ele é mais exigido, que o elástico tá mais tensionado. E é exatamente esse movimento que a gente faz no supino e essa estabilização que a gente faz. Então, esse movimento aqui, dessa forma, com elástico, fortalece mais o manguito. Por quê? Porque é melhor, porque é específico. É específico para o supino. Vamos mostrar ele agora no desenvolvimento, Danilo. Faz assim, ó, gira para cima. Isso. Só que agora tu vai ficar de lado. Isso, de lado. O elástico tá fazendo tensão para trás, tá vendo? Empurra para cima. Isso.
Vem um pouquinho mais para frente, pouca coisa. Eu quero que o elástico gere tensão de trás para frente, puxando o teu braço para trás. Empurra agora para cima. Isso, desce. Faz o movimento, desenvolvimento. Mesma coisa que tu fez lá com o halteres. A gente tem uma resistência para cima, mas também o elástico está forçando o braço dele para trás. Flexiona. Ó, nesse ângulo, ó, força bastante para trás. Ele precisa utilizar os músculos rotadores internos para manter essa postura. Então, essa forma, na minha opinião, é a melhor de se fortalecer o manguito. Bom, então você já aprendeu o que é o manguito rotador, quais são os músculos que formam o manguito rotador, qual o perfil de estabilização em máquinas, qual o perfil de estabilização em barra e halteres. Também expliquei por que você deve fortalecer o manguito, quais são os 3 tipos de resistência para fortalecimento, né? Que a gente viu halteres, polia e elástico. E depois a gente viu agora, por último, quais são os ângulos a ser trabalhados com esses 3 estímulos, tá? No final, agora, é importante a gente saber quando fortalecer. Na minha opinião, o fortalecimento deve se dar nos dias que eu não vou precisar do manguito. Então, num dia de perna, ou num dia que o manguito é menos exigido, num treino de costas, num treino de braço, esse é o melhor dia para fortalecer o manguito. Por quê? Porque depois que eu fortaleço, o manguito fica cansado. E se eu treinar peito ou ombro no mesmo dia, eu vou ter uma exigência do manguito no exercício. Só que se eu fizer antes, ele vai estar cansado. Então, eu posso me lesionar. Então, o fortalecimento deve ser feito com mais peso nos dias que eu não vou precisar do manguito, mas também é importante ativar o manguito como aquecimento. Então, nos dias que eu vou precisar do manguito, eu utilizo o mesmo movimento, o mesmo exercício, só que com uma resistência muito menor e com um número de séries menor também, só para ativar a musculatura para ela ficar esperta quando a gente precisar fazer o supino ou o desenvolvimento. É isso aí. Para finalizar, pessoal, quero agradecer aí todo mundo que viu o vídeo, tá? Pedir para vocês os 3 Cs, curtir, comentar e compartilhar. Se você não é inscrito no canal, então aproveita para se inscrever, tá? Danilo, muito obrigado aí por participar. Sempre um prazer te ajudar, meu irmão. Quem quiser te acompanhar lá no meu... Esse é um viado. Quem quiser te acompanhar lá no Instagram, como é que tá teu Instagram? Danilo AS Coelho. Danilo é ex-competidor também. Vai voltar a competir aí ano que vem ou esse ano, Danilo? Ano que vem. Ano que vem vou voltar a competir no fisiculturismo. Vamos vou voltar também ano que vem. Pessoal, obrigado. Meu Instagram é personal Wilson JR. Me acompanha lá. Se tiver algum comentário para fazer, coloca aí que eu mesmo pessoalmente vou responder. Valeu! Fechou.